Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro e último dia do nosso estudo chamado Pai, Filho e Espírito. A gente está muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Você que está aí junto com a gente aqui ao vivo, nessa sala de Zoom, e também você que vai assistir e acompanhar essa aula, talvez pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, enfim, você é muito bem-vindo. Compartilhe aí esse estudo com os seus amigos. Sem mais demora, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, esse é o último encontro que a gente tem dessa série que nos abençoou tanto. No primeiro dia, nós tivemos aqui o pastor Marcos Garcia. No segundo dia, falando sobre o Pai. No segundo dia, o pastor Matheus Soares falando sobre o Filho. E hoje nós vamos terminar falando sobre o Espírito. E eu já vou apresentar quem vai estar com a gente hoje falando sobre esse assunto. Algumas dicas importantes, então, abra o seu coração para esse tempo de estudo. Se o seu celular te atrapalhar, esse é um bom momento para você deixar ele de lado aí, a não ser que você esteja acompanhando o estudo por ele. Então, desative aí as notificações. Se você ainda não abriu o e-book, corre que ainda dá tempo, nós disponibilizamos o e-book aí para todos vocês, e mantenha a sua Bíblia por perto aí, marque os textos que a gente for citando para você não esquecer. Então, mais uma vez, os nossos encontros na primeira semana sobre o Pai, segunda semana sobre o Filho e hoje sobre o Espírito. E eu quero convidar para esse tempo aqui junto com a gente um pastorzão, um mega professor, um amigo que Deus colocou no nosso caminho, alguém que inspira muito a nossa caminhada, tem sido professor ali no Adai College. Enfim, é um amigo, alguém que inspira demais a gente. Pastor Enéas, seja muito, muito, muito bem-vindo. Fique à vontade, que Deus te use nessa noite, assim como tem usado todas as vezes que a gente se encontra, em nome de Jesus. Fique à vontade, pastor. Nossa Senhor, pastor Diego. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ah, legal, legal. Pai do Senhor, pastores, pastoras, amigos, amigas, vários colegianos, várias colegianas, Ito, Cris, G, que maravilha, pastora Vera, que bom vê-los, pastora Tati, que bom revê-la também. Eu me sinto constrangido de falar a pessoas tão seletas como vocês. E eu quero já começar dizendo que a Dai ela é muito criteriosa em tudo que faz. Ela é bíblica em tudo que faz. Entendemos que no casamento do judaico, eles, como é apresentado na história, no contexto lá das bodas de Caná da Galileia, eles apresentavam os melhores vinhos no começo, né? E depois as coisas menos preciosas do vinho, né? E vocês cumpriram rigorosamente esse ritual, né? O professor Marcos Garcia, a sumidade teológica, espiritual, liderança. Conheci a semana passada o professor Matheus Soares, né? E hoje vocês vão ter que me engolir. Então, sobrou hoje. Então, vocês vão ter que Não era muito bem isso que acontecia no cenário judaico, não, viu? Não era assim, não. O melhor ficava por último. Mas depois que houve uma mudança. Ah. Mas olha, legal, eu fico muito feliz de estar com vocês. Eu espero que seja um tempo de bênção para cada um de nós, que eu sirva de canal de bênção, porque se não for para servir, não serve, né? Tem que servir e nós queremos servir da melhor forma, pois vocês são pessoas realmente que escolheram esse tempo para estar juntos, adorando também a Deus. Bom, hoje estaremos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Precisamos entender, classe, que quando falamos sobre o Espírito Santo, há muita confusão no meio cristão sobre a pessoa do Espírito Santo. Alguns professores de teologia mesmo, né? Eles começam a distinguir o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, trabalhando numa doutrina herege, né, chamada monofismo, onde
o Espírito Santo agia de uma forma no passado e de outra forma ele age nos dias atuais. Não. O Espírito Santo é Deus, classe. O Espírito Santo, ele é o ser divino, ele faz parte da divindade. Ele é coeterno, ele é permanente com o Pai e com o Filho. E ele não muda, né? Deus não muda. Então, essa história, o Espírito Santo agia no passado de forma temporal, ele emergia certo Sansão, ele pegou Sansão e possuiu Sansão e depois abandonou Sansão. Então, essas confusões ocorrem. A mesma coisa quando olham para o Novo Testamento, né, e olham a vida do Cristo e veem um Cristo absoluto na não dependência do Espírito Santo. E nós observamos no decorrer da história, no meio hoje, no meio cristão, muitas literaturas falando sobre o Espírito Santo. Alguém já deve ter lido, talvez, o Bom Dia Espírito Santo, do Benihim, né? E tantas outras literaturas com bastante problemas, né? Não estou falando, não integralmente, mas com alguns problemas de posicionamento teológico. E queremos hoje conversar um pouquinho sobre isso. Prometo à classe, tá, gente, que eu não vou me estender muito ao tempo, tá? Até às 9 horas, é isso, pastor Diego? É isso? Fica à vontade, pastor, fica à vontade. Ó, Deixa eu aproveitar para dizer para as pessoas, quem tiver qualquer tipo de pergunta, pode mandar no chat, que a gente vai acumular todas as perguntas. Eu estou aqui anotando, para no final a gente ter um tempo aí de perguntas e respostas com o pastor Enéas, tá? Então, surgiu alguma pergunta, manda no chat que eu vou separando aqui, porque ele tem todas as respostas. Tudo que você precisar, ele sabe, tá? Então, pode mandar. Ainda bem que o Yuri está aqui, a Evelyn está aqui, né, para me socorrer. Então vamos lá, gente. O Espírito Santo. O Espírito Santo, como lhe é atribuído vários nomes a partir de seus títulos, de seus símbolos, então acaba confundindo as pessoas com relação à sua personalidade, com a sua individualidade. E não é incomum alguém confundir o Espírito Santo com uma energia, como se alguém fosse possuído por uma energia. Ver alguém de forma manifestando um comportamento fora do comum, e alguém acaba dizendo, essa pessoa está cheia do Espírito Santo, como se fosse um choque, como se fosse irradiado sobre ele uma força. É como se ele fosse o Dragon Ball, né? Ele recebeu aí um raio e acabou se manifestando. Não, não é isso. O Espírito Santo é uma substância com o Pai, ele é uma pessoa com o Pai e com o Filho. Nós vamos ouvir e ler lá em Atos, no capítulo 2, que os discípulos, estando reunidos ali no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. Então, olhando para aquele cenário no cenáculo, alguém pode olhar para ele e falar assim, olha, estavam lá orando, e quando de repente veio um vento, né, que de forma poderosa imergiu, assumiu cada uma das pessoas, onde cada um recebeu uma energia sobrenatural. Bom, não é bem assim que o texto nos ensina. A ideia ali de Atos, quando Lucas escreve, ele utiliza uma ideia de quando a pessoa recebeu o Espírito Santo ali no cenáculo, eles foram repletos do Espírito Santo, mas não como uma energia,
Mas é como se esses agora fossem submissos de uma forma extraordinária à pessoa do Espírito Santo. A Bíblia mostra outras situações, como em Efésios 3,19, que Paulo escreve assim: ao conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Pai, ou de toda a plenitude de Deus. Então, ser cheio da plenitude de Deus não é que você recebeu uma energia, uma carga elétrica sobrenatural. Não. Você agora está cheio desta dominação. Você está agora submisso de forma incondicional à pessoa do Pai, à pessoa do Filho, como Paulo também escreve aos Colossenses, e também à pessoa do Espírito Santo, como o caso de Atos dos Apóstolos. Aquilo que os motivou, que os levou a serem chamados à atenção pela comunidade que ali passava, no último dia de uma festa judaica, mostrava-nos que eles estavam sob uma dominação muito forte. Alguns atribuíram até cheios de vinho, né? Mas não, eles estavam submissos agora ao Espírito Santo. E é sobre isso que nós queremos falar, como entendermos essa magnitude dessa divindade em nós, seres tão limitados, com tantos conflitos pessoais, né, pastora Eva? Com tantos conflitos individuais, emocionais, e como entendermos essa plenitude de Deus em nós. E não é à toa que eu coloco como título dessa nossa palavra, como o divino companheiro, o Espírito Santo como o divino companheiro, como aquele que está conosco, né? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre como trabalha a igreja com relação à ótica teológica da pessoa do Espírito Santo. Então, outro quadrinho. Isso, vamos lá. Historicamente, claro, a igreja não tinha uma organização formalizada, coisa que se deu a partir da suposta conversão de Constantino em 323 e se consolida em 325 no Concílio de Nicéia. Em 324 já havia nuances, né, no Édito de Milão, mas nós vamos ver que já nos primórdios, no primeiro século cristão, a igreja colocava em situação de igualdade as três pessoas. Nós vamos ver na fórmula batismal, sendo os cristãos sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando aí, nessa forma trinitária, uma situação de igualdade entre as pessoas da divindade. E quando falamos em pessoas da divindade, quem frequenta a escola dominical, quem já frequentou a escola dominical, quem cresceu na escola dominical, já deve ter escutado de tudo, né, Mandela? Olha, a Trindade é como se fosse aparelho 3 em 1. Os jovens nem conhecem o que é isso, né? O Diego nem sabe o que significa isso. Toca disco, toca fita e rádio, né? Então, o Espírito Santo é dessa forma. Não. Outros já falaram assim, não, a Trindade é como se fosse a água, nos seus três estados, líquido, sólido e gasoso. Mas é tudo uma coisa só. Não, isso é monofismo. Outros buscam a comparar a Trindade com o ovo. É a casca, a clara e a gema, mas é uma coisa só. Não, gente, toda comparação que viermos a fazer sobre a Trindade com coisas tangíveis, nós estaremos entrando numa fria. Não funciona desse jeito. Para quem quiser
entender não, porque isso é aceito pela fé, mas quem quiser um conceito teológico sobre a Trindade, anotem aí, é o credo de Atanásio, tá? Para depois vocês pesquisarem o credo de Atanásio, tá? É um conceito teológico, mas ainda longe de explicar o que é a Trindade, tá ok? Bom, então a igreja primitiva já aceitava a Trindade, já entendia que a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo eram uma, e cada uma delas, de forma individual, agia em meio a esse processo no momento batismal. Logo depois, quando a igreja começa a se organizar teologicamente, se organizar politicamente, surgem os apologistas e polemistas. Nesse período é chamado também de período patrístico, onde a igreja começa a estruturar aquilo que é fé. Eles desenvolvem aquilo que é chamado posteriormente de cânon. É, é como se fosse uma linha reta onde todos deveriam seguir independente de onde estivessem, na localidade, a língua que falavam, eles deviam seguir este cânon, tá ok? Entre esses polemistas e apologistas, nós temos inicialmente Teófilo, que distingue a pessoa do Espírito Santo da pessoa do Logos. Ele faz uma distinção, olha, são pessoas distintas, o Espírito Santo e o Logos, tá? E mais à frente nós temos um grande personagem da história teológica da igreja, ao qual devemos muito para a nossa fé atual, é Orígenes. Orígenes afirma que o Espírito Santo ele é coeterno com o Pai e com o Filho. Então, ele tem uma coeternidade, uma particularidade exclusivamente divina, juntamente com o Pai e com o Filho. Mais adiante, temos Tertuliano. Para aqueles que não gostam de ir para a igreja pela manhã e acabam recebendo aquelas visitas que vão bater na porta da sua casa, vendendo uma revistinha, queria trocar só uma palavrinha com o senhor, sabe aquelas pessoas? Eles vão te convencer, olha, foi inventado por Tertuliano a palavra Trindade, ela não existe, não está na Bíblia. Tertuliano era um beberrão, Tertuliano era um problemático. Bom, Tertuliano era um beberrão, ele bebia mesmo, né? Mas era em virtude a um processo religioso a qual ele estava inserido, né? Então, nós vamos ver, ele era um montanista, era alguém que entendia que precisava chegar ao nirvana, né? Ao apoteose espiritual, através de álcool, através de recursos físicos, mas isso não o tira o valor quando ele primeiro pronuncia a palavra triunidade, aquilo que viemos a chamar posteriormente de trindade. Classe. Átomo. É uma realidade o átomo. Não está na Bíblia, mas isso não diminui a sua realidade. Então, o nome não é porque não está na... A própria Bíblia não está na Bíblia. A palavra Bíblia não está na Bíblia. Mas não quer dizer que ela não exista. Tá bom, Cris? Cris do Ito. Que bom te ver, Cris do Ito. Mais adiante, então, no período patrístico, isso já foi fundamentado, quando chega em 325, no Concílio de Nicéia, falam muito sobre a pessoa do Filho, acerca do Cristo, mas o Espírito Santo não é contemplado, ele é aceito, mas não descreve um contexto para a pessoa do Espírito Santo. Fato que se dá no Concílio de Constantinopla, de 381. No Concílio de Constantinopla, tratam acerca da pessoa do Espírito Santo, e assim o Espírito Santo de forma teológica,
é apresentado para o clero, para a eclesia, tá ok? E hoje, até hoje, no âmbito protestante, nós temos a nossa raiz na Confissão de Westminster, logo depois da Reforma, em 1643 até 46, onde foi elaborada a Confissão de Westminster, da onde deriva a nossa fé, tá? Deixa eu avisar vocês, a fé que professamos hoje, ela tem a sua raiz, os seus fundamentos na Confissão de Westminster. Eu estava até lendo antes da aula aqui, não sei, alguns alunos meus aí devem ter ainda a teologia sistemática do Gruden, pelo menos para fazer peso nas folhas em casa, né? Lá na página 1008, então é um livro gostoso de ler, né? Na página 1008, né? Ali tem a Confissão de Westminster, e então você pode enxergar como a igreja enxerga, como a igreja entende teologicamente a pessoa do Espírito Santo. Então, classe, ponto, sem flexibilidade. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa coeterna com o Pai e também com o Filho, tá ok? E aí, doutrinalmente, faz parte do cânon da igreja enxergar o Espírito Santo como pessoa, tá? Vamos para a outra página? Bom, o Espírito Santo na pessoa de Cristo. Gente, precisamos compreender que há muita confusão acerca, quando falamos Cristo e o Espírito Santo. Devemos enxergar que Jesus, encarnado, ele era integralmente humano. Integralmente. Existe alguns pastores e pastoras muito piedosos, porém que acabam confundindo quando pregam sobre a pessoa do Cristo e do Espírito Santo. Quando, por exemplo, começam a dizer: olha, Jesus, quando vê aquele paralítico que é descido do telhado e fala: perdoados são teus pecados, a comunidade questiona essas palavras do Cristo, e aí o texto diz assim: Jesus, conhecendo o coração deles, como se Jesus fosse onisciente, né? Bom, classe. Jesus, ele não fazia uso das suas atribuições de vida enquanto encarnado. Ele não estava usando dessa prerrogativa divina, da onisciência, para conhecer o coração. É só você me ver conversando com alguém, né? Eu e o Edson junto, né, meu amigo Edson? Eu e o Edson junto, conversando baixinho, olhando para você e dando risadinha. Você não precisa ser onisciente para saber que nós estamos fazendo fofoca de você. É só conhecer um pouquinho eu e o Edson, né, Edson? Então, gente, Jesus, ele conhecia pessoas, tá? Então, nós vamos ver a grande influência do Espírito Santo na história de Jesus. Teve início já antes do seu nascimento, já na sua anunciação. Mateus chega a escrever que, e projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque nela está gerado é do Espírito Santo. Então nós vemos que até mesmo de uma forma que não dá para ser compreendida, somente aceita, Maria, ela acaba gerando, sem conhecer homem, sem conhecer José, gerando um filho, pelo poder, pela ação do Espírito Santo.
Durante a infância do Cristo, nós vamos ver a mesma coisa. Zacarias, seu pai, Lucas escreve, né, capítulo 1, versículo 67. Foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Então, nós vemos a ação do Espírito Santo já na infância de Jesus. Quando Maria saúda a Isabel, ela é cheia do Espírito Santo ao ponto da criança saltar no ventre de Isabel. Nós vamos enxergar no decorrer da história do Cristo que o menino, né, Lucas escreve, o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, nós vamos enxergar na história de Jesus uma ação direta do Espírito Santo. No próprio ministério de Jesus, no próprio Cristo, lá no Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, mostra aí que Jesus, como homem, ele foi integralmente homem. Integralmente necessitado dessa ação do Espírito Santo na sua história, para agir. Tá? Mais adiante, nós vamos ver que Jesus morre, e diferente de Marcos, que escreve que expirou, Mateus escreve, põe uma expressão muito importante para quem gosta de exegese, né? Para quem gosta de grego, né, pastora Tati? Era boa de grego, Tati? Era? Ih, meu Deus! Eu sempre digo, eu sou meio marcionista, já cheguei a falar isso na classe, né, Yuri? Eu gosto muito do grego, né? Hebraico eu corro, sabe? Que o professor Maurício não nos ouça, né? Mas no grego, a palavra, o entregar ao Espírito, a fórmula ali, a palavra no grego, de paradidome tu pneuma, significa transmitir o Espírito. É claro, gente, quando Mateus escreve entrega o Espírito, ele está falando que Jesus morreu, é fato isso. Mas é importante nós entendermos que também pode ser interpretado como aquele que transmite, aquele que envia o Espírito que estava nele. Então, nós vamos ver que a própria promessa do Cristo, aos seus discípulos, falando que ele precisava ir ao Pai, senão o Espírito não seria derramado, nós vamos ver isso ocorrendo na cruz. O Espírito Santo sendo soprado, enviado, uma efusão do Espírito Santo já na cruz. A própria ressurreição do Cristo não dá para explicar senão por uma ação do Espírito Santo. Paulo escreve aos Romanos que declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o próprio Paulo, ele autentica que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E como Paulo mais adiante, não vou entrar nessa vertente, mas como ele diz que ele é a primícia dos que dormem, nós também seremos, se passarmos para a eternidade, nessa vida antes do arrebatamento da igreja, provaremos também a ressurreição do corpo pelo Espírito Santo. Ok, classe? Bom, vamos entendermos que o Espírito Santo agiu na pessoa do Cristo desde a sua fecundação, no seu nascimento, na sua história, no seu ministério e também na sua morte e ressurreição. Mas e na igreja, classe? E na igreja? Vamos lá, que o relógio está me convidando a parar. O evangelista João, no capítulo 14,
ele fala estas palavras: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Marquem isso, tá? Outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João, ao escrever essas linhas, ele fala da pessoa do Espírito Santo especificamente nos seus, na igreja. O termo aí, consolador, ele vem do grego paraclito, ou paráclito. Paraclito, que é aquele que está junto. É muito usado esse termo a advogados lá na antiga Roma, porque era aquele que assistia, aquele que estava junto do penitente. É aquele que estava advogando pelo penitente. Posteriormente, o termo paraclito também foi utilizado aos diáconos da igreja, aqueles que estavam junto dos enfermos, aqueles que estavam junto dos aprisionados, aqueles que estavam sendo juntos daqueles que estavam sendo julgados, tá? Mas quando João escreve que este é o Paraclito, esse é aquele que está junto, é aquele que encoraja cada um de nós, é aquele que nos reanima, que nos faz reviver. E aí eu coloco uma observação também, nós somos, né, tudo penteca é complicado, né? Ele muda toda a literatura, né? Quando vê lá Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo. O Senhor vai avivar aqui hoje, né? Então, cuidado com essas coisas, pregadores e pregadoras. Porque o avivamento apresentado ali por Abacuque não é acerca muito, não tem muito a ver com o Espírito Santo, mas um avivamento acerca do Cristo que haveria de vir. E isso já se cumpriu, tá? Então, quando está falando, João escreve que ele é o Paraclito, falando que é aquele que ressuscita aquele que está morto ao revelar o Cristo, ok? É aquele que é o nosso defensor, aquele que está junto conosco, tá? A história começa nessa palavra que Jesus dá aos seus discípulos, num momento de intimidade com os seus discípulos. Jesus participava de um momento eucarístico junto com os seus, da última Páscoa, junto com os seus, que estava já na pré-Páscoa, né? Chamada última ceia. Jesus acaba pegando uma toalha e ele fala sobre o quanto é importante ser especialista da toalha. Eu falava isso às lideranças ontem, no curso de imersão às lideranças, ontem, sobre Jesus como especialista da toalha. E ele começa a falar que eles não estariam só. Era sabido já que algo aconteceria. Aquele que veio para restaurar, para trazer o reino de Deus sobre a terra, agora estava se despedindo dos seus discípulos. Ele dizia aos seus discípulos que para onde ele ia, o cálice que ele ia beber, eles não poderiam beber. E aí, naturalmente, os abate. Eles começam a ter uma mistura de insegurança, de medo, uma mistura talvez de incertezas, porque, poxa, ele veio para restaurar, ele veio para trazer o reino. Parece que nada disso vai acontecer nesse instante. Eles estavam inseguros. E aí Jesus falou assim: olha, mas vocês não ficarão sós. Vocês estarão sendo assistidos por alguém. E ele fala na outra tela, por favor. Ele fala que podemos
conhecer isso, que ele procede do Pai nos dias difíceis. Jesus ensina, explica para os seus discípulos, no decorrer desse contexto, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele viria consolar. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, ele era o Consolador. Mas ao ser tirado, ele enviaria um outro Consolador por parte do Pai. Nós vemos que há muitos espíritos que operam na nossa história, e aí a importância das lideranças é pedir a Deus dons específicos da liderança, que entre eles, o meu humilde juízo, é o discernimento de espírito, para entendermos quem é que fala conosco, quem é que está agindo. E nem tudo é o diabo, gente. O homem consegue ser pior, tá? Então, mas esse não, esse é o Espírito de Deus que estaria sobre a igreja. Quando que ele viria? Ele viria igualzinho no momento que veio aos discípulos, no momento de muitas incertezas, no momento de insegurança. Aquele que haveria de restaurar o reino agora seria tirado, e isso trazia muitas dores àqueles que estavam participando desse momento eucarístico. Diz João, no capítulo 16, versículo 7, agora: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu enviarei. Então, é quando as dores estivessem mais intensas, eles perceberiam, eles teriam junto a eles a pessoa do Paraclito, a pessoa do Consolador. Mas quando isso se daria? Quando se cumprisse, quando seria cumprida essa promessa? Jesus ressurge dentre os mortos e agora Jesus anda com os seus discípulos após a ressurreição por alguns dias e ele diz: olha, vocês já são cheios do Espírito Santo, mas olha, ficar em Jerusalém, para até o momento que vocês sejam revestidos de poder. Mas não era somente da efusão de uma eletricidade, mas é de uma pessoa. Olha, classe, a coisa é tão extraordinária, nós vamos ver isso já já, mas é que o mesmo Pedro que se envergonhava diante de uma serva, de um soldado, para se confessar a Cristo, o mesmo Pedro agora se coloca em pé diante dos seus irmãos e começa a anunciar o Cristo ressurreto ali no cenáculo. Então, o cumprimento se dá ali. Eu costumo dizer, quando dou história da igreja, que realmente a cruz nasceu na cruz. A igreja nasceu na cruz, sabe, pastor Diego? Eu creio nisso. Mas a festa inaugural se deu no dia do Pentecostes. Ali é para ninguém ter dúvida que surge um povo forte e revestido de poder. Isso é coisa de harpa cristã, né? Nós vamos ver que agora este Paraclito, este Consolador, vem ocupar um espaço que outrora estava vazio, estava desocupado. Hoje, muitos buscam, e aí, olha, para quem gosta de brincar de forca, em teologia existe um termo assim, olha, lacuna antropopneumatológica. Olha que palavra boa para brincar de forca, né? Lacuna antropopneumatológica, que nada mais é do que vazio da alma. Então,
Esse vazio da alma, muitos procuram preencher com bebida, com orgias, com programas, com festas, mas não tem jeito. Este vazio, esta lacuna, só pode ser preenchida pelo Espírito Santo. Ontem, um aluno na classe, ele acabou me fazendo uma pergunta. Quem Jesus amou mais? Seria João? Porque é tido como aquele que Jesus amava? E eu falei assim, olha, poderíamos falar de João, que chegava a encostar o seu rosto, o seu ouvido no coração do Cristo. Talvez Pedro, Pedro, mesmo tendo negado Jesus, ao ressuscitar, fala para as mulheres, olha, diga que eu ressuscitei. E também a Pedro. Ele faz esse adendo, e também a Pedro. Poderíamos dizer que ele amou mais a Iscariotes. A Bíblia diz-nos que Jesus amou até o fim. Mesmo com toda a negação, mesmo com a traição, Jesus o amou até o fim. Mas eu acho, falei para o aluno ontem, que quem mais Jesus amou foi aquele mais odiado, aquele que mais aprontou, aquele que não tinha condição nem de sobreviver. Jesus amou muito o Enéas, porque esse não tinha condição nenhuma de ser abraçado pelo Cristo. Mas a sua graça, o seu amor me alcançou e me fez experimentar coisas maravilhosas, como falar com vocês hoje. João é fichinha, ele amou mais a mim. Vamos lá, gente. O local de habitação somos nós, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas angústias, nossas inseguranças. Ele habita em nós. E alguém pode dizer, mas isso só enquanto você estiver na igreja. Sabe, classe, a igreja, do modo geral, eles comparam, eles fazem um paralelo de Deus com a nossa mesquinhez. É quando criança, sabe? Eu te dou meu carrinho. Você brigou comigo, eu quero de volta o meu carrinho. Não. O Espírito Santo é Deus. Ele habita em nós. Tenho experiência pessoal, pastora Tati, pastor Yuri, de ver pessoas que voltam a se reconciliar com Cristo de forma tão extraordinária que já falam línguas, que já se derramam aos pés do Cristo, de uma forma singular, como se nunca tivesse experimentado o êxodo. O amor de Cristo, através do Espírito Santo, traz em nós uma plenitude permanente. É uma presença que, mesmo nas dores, ele está conosco. Mesmo na angústia, ele nos assiste. Diz assim, João, assim também vós agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. A alegria do cristão ninguém pode tirar. É aquela que não dá para enxergar, classe, que não dá para compreender. É aquela que o cristão está muitas vezes em aflição, em dor, em tristeza, mas algo dentro dele traz uma alegria contagiante. É aquela que dá prazer de você só cumprimentar. Tem pessoas assim, não é, Lília e Bruno, que dá prazer em você cumprimentar, porque ao tocar nessa pessoa, você também transborda em espírito. O Espírito Santo, classe,
Ele não está em nós de forma periódica. Ele não participa conosco somente nas alegrias. O Espírito Santo está pleno e permanente na vida da igreja. Classe. Nós vimos que há muita confusão acerca da pessoa do Espírito Santo. Muitos tratam o Espírito Santo como uma substância impessoal, como se fosse uma energia somente. Mas não. Ele é uma pessoa coeterna com a Trindade. O Espírito Santo, classe, através da história, nós vemos que foi sendo construído um pensamento, foi sendo formalizado um cânon acerca da pessoa do Espírito Santo. Mas essa formação é daquilo que já existia. Ele não foi criado no concílio, ele simplesmente foi elaborado o conceito nos concílios. O Espírito Santo atuou no unigênito do Pai de forma permanente na sua história, desde a sua concepção até a sua ressurreição. Desde o seu nascimento até o seu ministério e morte de cruz. Alguns aqui falam que quando Jesus clamava Eloi, Eloi, lama sabachthani, alguns até atribuíam que fosse, ele clamava por Elias, mas não, ele não estava se queixando da solidão, mas ele estava cantando os salmos, ele estava declarando o seu amor ao Pai, ele estava entendendo o que é que ele estava ali fazendo, e ele pronuncia os salmos. Irmãos, em toda a nossa dor, ele se faz presente também. Ele é o Deus conosco, é o Deus atuante na história da igreja, é o Deus atuante na nossa história. É Ele que nos revela o Pai, é Ele que nos mostra que Cristo morreu por nós. Leonard Ravenhill, um grande evangelista, ele fala uma palavra no seu livro Avivamento, a Maneira de Deus, e aí depois na bibliografia até indica alguns textos dele. Eu quero fazer minhas palavras desse evangelista. Você não pode se iludir só porque agora sabe mais do Espírito Santo e leu mais livros. Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante. Ele pediu para que você seja cheio da personalidade dele. Esta é a minha oração para você, classe. Nós pensamos juntos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, mas só conhecê-lo, só entendê-lo, só aceitá-lo, ainda é muito pouco pelo que ele quer fazer conosco. Que possamos nos entregar, que possamos ser cheios do Espírito Santo, não é para atrapalhar o culto, não é para ficar brincando de aviãozinho e dando rodopio na igreja, mas que sejamos cheios do Espírito Santo para termos a personalidade do Espírito Santo em nós, nos rendendo sempre a Cristo e adorando a Deus. Irmãos e irmãs, a minha oração é para que nós sejamos repletos do Espírito Santo. Obrigado, pastores e pastoras da tarde. Deus em Cristo vos abençoe e a cada um de nós todos. Uau! Obrigado, pastor Enéas. Sempre um privilégio muito grande poder te ouvir, viu? De verdade mesmo. Sempre saio muito, muito edificado. Obrigado por esse tempo, junto com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Enfim, gratidão ao Senhor pela sua vida, viu?
Amém. Eu quero pedir para que, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, vá mandando aí no chat, porque eu queria, pastor, abrir esse tempo aqui de perguntas. Primeiro que eu anotei algumas coisas aqui que eu nunca tinha reparado, né? A primeira é essa questão do outro consolador. E eu fui lá na Bíblia para ver, falei, meu, será que estava na Bíblia e eu nunca vi? Como pode? E Jesus disse que vai enviar um outro consolador? Não, na minha cabeça foi sempre, eu enviarei o consolador. Né? O papel de consolar, para mim, sempre foi do Espírito Santo e acabou, né? Mas olha só, o outro consolador. E como isso faz sentido, né, pastor, com aquilo que o senhor disse? Seja antes de Jesus, seja com Jesus, seja depois de Jesus, existe consolo para nós, né? Não sei se foi isso que Jesus quis dizer para os discípulos, mas olha, fiquem em paz, eu vou embora, mas consolo não vai faltar, né? Viu, pastor Diego? É tão curioso isso que na história da igreja nós vamos ver que alguns líderes se auto-intitularam Paracleto. Na história da igreja nós vamos ver Montanos, no segundo século, um bispo lá da história da igreja de Abislau, da região da Frígia. Esse bispo ele chega a se intitular: Eu sou o Espírito Santo que havia de vir, que Jesus ensinou. Ai, é humilde ele, né? É. E no século XX nós tivemos o Reverendo Moon. Não sei se vocês lembram, se recordam do Reverendo Moon, também se declarando o Espírito Santo. É impressionante, impressionante. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para o pastor? Mande aí no chat. Pastor, uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu achei sensacional, né? Nós somos pentecostais. E a maioria das perguntas que eu recebo sobre o Espírito Santo tem a ver com os dons espirituais. Mas o senhor falou aqui durante 1 hora sobre o Espírito Santo. E é impressionante ver como a pessoa do Espírito... A gente já sabe disso, né? Mas como é importante reforçar o quanto a pessoa do Espírito Santo vai além dos dons espirituais. Porque no ambiente pentecostal, a gente fala do Espírito Santo, quer falar de língua estranha, quer falar de profecia, quer falar enfim, dos dons espirituais, do discernimento, de não sei o quê. E não é só sobre isso, né, pastor? Tem muito mais para a gente viver com o Espírito Santo, além de falar, de interpretar, de profetizar, de curar. Olha, Paulo chega a dizer: procurai os melhores dons. Se ele nos incentiva a procurar os melhores, é que tem alguns que não são melhores. E os dons, classe, não são salvíficos. Teríamos mais um momento, né, para falarmos sobre algo mais relevante do que os dons. Não estou desprezando, por favor, Sim, não sim, estou sim. desprezando os dons. Mas algo mais relevante, que são os frutos do Espírito, a qual o cristão é identificado. O fruto do Espírito, em sua diversidade, é tão curioso que, como qualquer outro fruto, quando Paulo compara a essa questão de fruto do Espírito, ele mostra exatamente como o cristão deve ser e não simplesmente se apresentar. Ele fala assim, ele não coloca em grau de importância, diferente dos dons que ele coloca em grau de importância. Mas o fruto, ele fala da relevância de cada um deles, dos aspectos desse único dom, desse único fruto, mas para que haja essa identidade no cristão, a semente tem que morrer. Tem muito cristão querendo produzir fruto do Espírito com a sua carnalidade viva. Só é possível, classe, irmãos e irmãs, produzirmos frutos do Espírito, a qual identifica o cristão, a qual ele também ele é salvo. Somente morrendo a semente. Uau. Obrigado por isso, pastor. Muito obrigado. É isso. Acho que não tem pergunta aqui. O Edson falou
que não vai te perguntar nada, porque o senhor sempre responde com outra pergunta. Então, isso aí é aluno do college, né? Já passou pelo senhor, então ele sabe bem, né? Sabe bem, vai ficar quietinho ali. Pastor, muito obrigado, viu? Obrigado de coração por esse tempo que a gente teve aqui juntos. Que Deus te abençoe sua família. Ó, chegou uma pergunta aqui. A gente fecha já com ela. Ó, à luz da palavra, estudando pneumatologia, é correto que algumas igrejas fazem encontros para buscar o batismo com o Espírito Santo? Uma boa pergunta, hein, pastor? Olha aí, ó. O que o senhor acha? Precisamos entender um pouco sobre o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo, né? É questão de usar a língua portuguesa de forma correta, tá? Eu confesso, eu sou de uma igreja, eu sou da Assembleia de Deus, e das antigas, né? A do Coquinho, tá, irmãos? Só para identificar, eu sou da do Coquinho. E aprendi que para fazer parte da nata pentecostal, da nata religiosa, eu tinha que falar línguas. Aprendi assim. E a evidência de estar batizado no Espírito era falar línguas. E eu buscava, e eu buscava, e eu buscava. Não perdia uma vigília, não perdia um culto matutino, que na época era 5 horas da manhã. Eu não perdia, sabe, reunião de oração e nada acontecia. Suava a camisa, gritava, lia livros, né, a respeito. Diziam para eu fazer palavras, né, rezar mantras, né? Glória, 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 glória. Né? Uma hora você enrola a língua e se acerta, né? Nada resolveu. O problema é que quando recebi o dom, parei de ir na vigília, parei de ir em cultos de oração. Eu não sei se me ajudou muito, não, viu? Então, a gente fica... eu costumo dizer, quando dou aula de pneumatologia, sobre a glossolatria. Hoje, a igreja protestante, há uma idolatria acerca da língua estranha. E Paulo nem fala que é a das melhores, né? Ele fala que é melhor profetizar. Mas, só para falar sobre a minha experiência com esse dom específico, culto de transição pastoral. Tem culto mais chato do que um culto desse? Não sei se vocês já participaram de um culto que sai um pastor e é substituído por outro. É a coisa mais chata. Velório é mais animado que esses cultos de transição pastoral. Bom, assume um novo pastor, termina o culto, eu com os amigos lá da igreja, eu era adolescente, vamos cumprimentar o pastor lá, né? Vamos dar boas-vindas para ele, né? A gente não conhece, o cara vinha já numa fama que era militar, chatão, sabe? Mas vamos lá, né? Vamos lá conversar com ele. Quando eu aperto a mão dele, desembeça em falar línguas. Não busquei, não procurei, não estava orando, mas foi a minha experiência. Então, gente, não sei se eu respondi a pergunta, esse negócio, culto da cura divina, culto do batismo do Espírito Santo, culto de não sei o quê, esses nomes, né, que atribuem cultos, isso faz parte do folclore religioso, gente. Culto é a Deus. Culto é a Deus. Tivemos recentemente a formatura na DAI, foi um culto a Deus. É que tinha formatura também, mas o culto é a Deus. Né? Bom demais, pastor. Muito bom. Obrigado por compartilhar com a gente, viu? E é isso, irmãos e irmãs. Obrigado por estarem com a gente aqui também. Vamos ter um tempo de oração agora. Semana que vem, nós esperamos vocês no college. As matrículas estão abertas. Se eu não me engano, na próxima sexta-feira, sem ser agora, na outra, nós teremos o Adai College Experience, que é um dia de experiência do college mesmo, com 2 aulas, dia 4 de fevereiro. 2 aulas ali para te mostrarem um pouco do que a gente é, do que o college é. Então, é gratuito, online, ao vivo. Eu serei um dos professores, então eu vou ficar muito feliz de poder te ver lá.
vou falar ali sobre plantação de igreja, que é a matéria que eu leciono. Mas, enfim, se você for para lá, você vai encontrar comigo, com o pastor Enéas, com uma enxurrada de pastores ali, com a pastora Evelyn. Vai ser um tempo muito especial ter você junto com a gente. Então, acesse lá www.adaicollege.com.br ou o @adaicollege lá no Instagram, tá bom? Pastor Enéas, te amo, obrigado por estar aqui junto com a gente, que Deus te abençoe sua família, em nome de Jesus. Pastor Diego, muito obrigado. Pastora Tati, que amor. Pastor Yuri, Evelyn, pastores Dadai, irmãos e irmãs, pastora Vera. Gente, sem palavras para agradecer. Quando eu falei da minha, do meu orgulho, da minha vaidade de estar com vocês, é real. Amo mesmo fazer parte dessa força que é a ADAI. Deus abençoe vocês. E muito obrigado, pastor Soeiro, que talvez nos ouça posteriormente. Deus os abençoe. Muito obrigado mesmo pelo amor de vocês. Amém. Vou pedir para a pastora Tati fazer essa oração de encerramento e só respondendo uma pergunta que a Roberta fez, a aula vai ser disponibilizada lá no YouTube, tá bom? Demora só alguns dias, né, que é o tempo da gente fazer uma edição e subir essa aula, mas fica tanto no YouTube quanto no Spotify e nas outras plataformas digitais, tá bom? Você pode ouvir e compartilhar com seus amigos. Pastora Tati, você nos dá a honra dessa última oração? Amém. Pastor Enéas, muito obrigada. A honra é toda nossa de receber o Senhor aqui. É muito bom ouvi-lo falar. O Senhor reflete o amor de Deus. Só o seu olhar, a sua maneira, o Senhor não precisava nem falar nada, o Senhor, a gente já sente Deus na sua vida. Então é muito especial tê-lo aqui com a gente e nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua amizade, por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada mesmo. O Rô mandou um abraço também para o senhor, então ele pediu para eu transmitir, que o senhor receba. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês também que estiveram aqui conosco. Domingo nós temos culto nas nossas 4 localidades, em todos estaremos lá, ministrando a palavra, e vai ser um culto muito especial. Vamos orar e receber a bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer. Obrigada, Deus, por esse tempo tão precioso na tua presença, um tempo de aprendizado. Mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Enéas. Obrigada, Senhor, pelo servo que ele é a ti, pela vida, pelo caráter dele, por tanto que ele reflete o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Continue a usá-lo, abençoe a sua família, a sua casa. Que o Senhor esteja guardando a sua vida, dê saúde a cada dia mais, Senhor, e que Ele possa continuar levando o teu amor, o teu evangelho, o teu reino a todas as pessoas que passarem por ele. Senhor, obrigado por cada um que esteve aqui conosco, conectado, disposto a aprender mais de Ti. Que o Senhor esteja conosco. Nessa noite agora, que o Senhor esteja renovando as nossas forças, nos dando uma noite de descanso, e amanhã um dia de trabalho produtivo, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. É isso que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu dou a bênção, Diego, fica a bênção com você, né? Não, pode dar a bênção também. Logo depois da bênção, a gente tira a foto aqui de todos nós. Então dá a bênção você. Dá a bênção você, já tira a foto. Beijo, gente. Amo vocês. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações desse outro Consolador, o Espírito Santo, sejam com todos nós e todos digam amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, Maria do Carmo, Dalila, G, Edson, Cris, Ito, beijo em vocês, viu? Celso.